Oi, pessoal. Que bom estarmos aqui juntos mais uma vez na leitura de iniciação. Eu vou contar para vocês. Deixa eu dobrar a perna aqui nesse sofá que hoje as pernas estão um pouco cansadas. Eu já comecei a ler esse capítulo aqui, comecei a gravar 4 vezes. Entrou passarinho tocando o horário da meditação, entrou uma ligação. Ih, meu Deus, eu falei, eu vou desistir, mas depois disse, não, eu tenho que ler esse capítulo hoje. Enfim, vamos lá, capítulo 25, os filhos de Deus. No dia seguinte, o faraó mandou me chamar. Depois da audiência, eu devia procurá-lo. No momento certo, a guarda me levou até meu pai. Venha, minha criança, disse ele. Vou lhe dizer o que combinei com Ptah-hotep sobre a sua iniciação. Ele esteve com o senhor? Não, respondeu papai, olhando interrogativamente para mim. Você esteve com ele? Tornei a perguntar. Não, também não, respondeu ele sorrindo. Pai, perguntei, há muito eu queria lhe perguntar como vocês podem conversar se Ptah-hotep nunca vem aqui e você não vai vê-lo. Chamou-me atenção o fato de você dizer coisas sobre ele como se tivesse estado em sua companhia e ambos tivessem tido longas conferências. No entanto, não saiu do palácio e ele também não esteve aqui. Como tal coisa é possível, meu pai? Desde a minha infância, meu pai estava acostumado com minhas perguntas. E dessa vez também respondeu com toda a paciência, como de costume. Você tem um espelho e já se viu nele, não é? Sim, pai. Todos os dias vejo a minha cabeça quando o Menu cuida dos meus cabelos. O que chamou sua atenção? Interrogou meu pai. Que a parte posterior do meu crânio é mais longa do que a dos filhos dos homens em geral. Mas também você e Ptah-hotep e a maioria dos da nossa equipe, dos da nossa estirpe, os filhos de Deus, como nos denominam, também possuem esse occipital extraordinariamente longo. Dá para perceber, apesar do toucador e dos adornos de cabeça. De onde provém isso, pai? Porque a forma da nossa cabeça é diferente da dos filhos dos homens. Veja, criança, para que você entenda muitas coisas aqui na Terra, primeiro precisa saber algo sobre o seu desenvolvimento. Como todos os corpos universais no espaço e todos os seres vivos que se encontram nesse corpo, a Terra também está sujeita às leis das constantes mudanças. As forças criadoras divinas irradiam-se da fonte eterna e perpassam em círculos ondulantes cada vez maiores o âmbito da matéria. Isso é, dessas energias forma-se a matéria. Esse processo atinge o mais alto grau possível na ultramatéria. Depois, se redireciona automaticamente. O processo da espiritualização recomeça e da matéria provém outra vez a força. Isso, porém, demora eras. As mudanças desse processo se seguem com regularidade, mas de maneira tão lenta que uma vida humana não basta para percebê-las e observá-las. No entanto, quando uma dessas mudanças, talvez no decorrer de séculos, se torna imperceptivelmente madura, surge um momento em que esse processo se manifesta de súbito. Mesmo agora, vivemos uma dessas épocas de transição em que as modificações se tornam visíveis. Dessas aparições fazem parte os diversos povos da Terra.
de crânio redondo, liderados por dominadores que espiritualmente se encontram num estágio muito mais avançado e que também são diferentes no que se refere ao físico. Eles têm o talhe mais elegante e o occipital mais longo. Certa vez, houve no mundo uma raça bastante diferente das outras raças humanas vivas. Ela revelava perfeitamente a lei do espírito e não a lei da matéria como as raças atuais. Estava consciente no âmbito divino e revelava Deus aqui no mundo sem incluir características físicas, sem manifestar formas de egoísmo. Devido à sua pureza divina, essa raça, de fato, recebeu o nome de os Filhos de Deus. Toda a vida baseava-se em espiritualidade. Dá licença, vou pegar aqui o meu marcador. Eu gosto de ter o marcador aqui na mão. Bom, continuando, desculpa. Toda a vida baseava-se em espiritualidade, em amor e em altruísmo. Desejos corporais, impulsos e paixões não ensombreciam o espírito. Os que pertenciam a essa elevada raça possuíam todos os segredos da natureza. E como também conhecessem inteiramente as próprias forças e as mantivessem sob o domínio do espírito, tinham a capacidade de dominar a natureza com suas poderosas forças e de dirigi-las. Sua sabedoria era ilimitada. Não precisavam ganhar o pão com o pesado trabalho braçal, pois em vez de embeber a terra com seu suor, deixavam em ação as forças da natureza. Eles conheciam todas as leis naturais, os segredos da matéria, os segredos do seu próprio ser e também as forças do espírito. Da mesma forma, conheciam o segredo de como transformar força em matéria e de como uma matéria se transforma em força. Haviam construído aparelhos e instalações com que podiam armazenar não apenas as forças da natureza, mas também as próprias forças espirituais para colocá-las em movimento e torná-las úteis. Pacíficos e felizes, habitavam uma grande região da terra como uma raça de dominadores. Mas naquela ocasião, já viviam no mundo seres vivos semelhantes aos filhos de Deus, que possuíam um corpo bem mais material e se encontravam num estágio bastante inferior da evolução. Seu espírito era embotado, sua consciência limitava-se ao corpo. Viviam em florestas virgens, lutavam com a natureza, entre si e com os animais. Eram os primitivos seres humanos. A raça de filhos dos homens que você vê no nosso país é o resultado do cruzamento dessas duas raças. Como já lhe disse anteriormente, o universo é regido pelas leis do movimento e da modificação eternos. A Terra vive nesse momento um período em que se verifica o processo da materialização. Isso significa que a força divina criadora vem se aprofundando mais e mais na matéria, e o poder sobre a Terra, aos poucos, está caindo nas mãos de raças
cada vez mais materialistas. As raças mais elevadas, as raças espirituais, sempre foram dominantes. Aos poucos, essa raça superior está se extinguindo. Ela se afasta da matéria, voltando ao plano espiritual, deixando a humanidade só. Durante algum tempo, que medido em termos mundanos, compreende alguns séculos. E estão indo Estão indo para que, sem orientação visível, ela torne a evoluir por si mesma. Foi assim que tudo teve de acontecer. Essa raça material, animalesca, os homens primitivos, aumenta segundo leis divinas, tornando-se sempre mais poderosa, até que chegue o tempo em que ela domine a Terra. Mas, antes de abandonar o planeta, a raça superior precisou impregnar com suas forças espirituais essas raças inferiores. Em consequência das leis da hereditariedade, para que depois de um muito longo processo de desenvolvimento, venham a ser possíveis a elevação e a saída da matéria. Dessa forma, muitos filhos da raça divina enfrentaram esse sacrifício, isto é, gerar filhos com mulheres mortais. Por meio desses e de outros cruzamentos posteriores, surgiram os diferentes indivíduos e, aos poucos, as novas raças humanas. A força divina dos filhos de Deus e as poderosas forças físicas das filhas dos homens acarretaram o aparecimento de diferentes proles. Por um lado, titãs físicos, por outro, titãs espirituais. Há, portanto, titãs físicos que herdaram do lado materno o cérebro humano primitivo não desenvolvido. Nestes, a força criadora de seus pais atuou no âmbito material, e eles receberam corpos imponentes, muito fortes. Com sua força física monstruosa, dominaram os mais fracos e, graças aos impulsos animalescos de sua natureza, foram temíveis tiranos. Mas também houve titãs espirituais que manifestaram a força criadora herdada não no corpo, mas nos centros superiores do cérebro. Estes receberam durante certo tempo a incumbência de dirigir a raça humana inferior, animalesca e identificada com o corpo, bem como as raças intermediárias provenientes dos futuros cruzamentos. Eles tiveram a missão de ensinar-lhes a sabedoria, as ciências e as artes, a fim de torná-los mais cultos, para que, por meio de bons exemplos de divino amor universal, aprendessem a ser desprendidos e espiritualmente grandes. Assim, hoje, há países onde domina a ambição de poder e a tirania, mas também alguns onde, por enquanto, ainda reinam a sabedoria e o amor. Tudo isso desaparecerá aos poucos, e a humanidade só saberá algumas coisas sobre os iniciados e sua sabedoria secreta pela tradição.
Pela lei da hereditariedade, contudo, até a mais obscura época da Terra, resta a possibilidade de que um Filho de Deus se encarne num corpo humano, nascendo para mostrar à humanidade um caminho que liberte das trevas e da infelicidade. Pai, perguntei, nosso país é aquele dos filhos de Deus? Não, minha filha. Aquela parte da terra que era o lar e o país dos filhos de Deus foi completamente destruída. Os herdeiros da raça divina se tornaram cada vez menos numerosos, abandonaram seus invólucros carnais e não se corporificaram mais. Por fim, restaram em diferentes partes da terra apenas alguns, a fim de transmitirem o domínio às pessoas que se estavam tornando cada vez mais poderosas. Da mistura das duas raças, também surgiram indivíduos que herdaram o conhecimento mágico do pai. E também a disposição corpóreo-animalesca e egoísta da mãe. Estes se insinuaram no templo. Graças às suas capacidades espirituais, receberam a iniciação. Entretanto, rebaixaram sua sabedoria, usando-a na magia negra, e utilizaram as próprias forças e as da natureza, que dominavam com os instrumentos e as instalações dos templos, de uma forma egoísta. Os filhos de Deus, que ainda estavam nessa parte da terra, previram o que aconteceria. Sabiam que essas pessoas sem compaixão aniquilam os que as usam satânica e egoisticamente. Não com divino desprendimento. Eles sabiam que os magos negros rumariam para a própria destruição. Sua cegueira egoísta causaria danos gerais. Então, os filhos de Deus construíram enormes navios, fechados de ambos os lados e isolados contra aquelas forças que penetram a matéria e a destroem. Em segredo, levaram alguns dos seus instrumentos para os navios e também algumas famílias e seus animais de estimação. Vedaram todas as aberturas e abandonaram aquela parte da terra que seria destruída. Alguns foram para o norte, outros para o leste, outros ainda para o sul, e uns poucos chegaram aqui, no oeste. Os feiticeiros negros logo perderam o domínio sobre seus instrumentos, cujas elevadas forças cósmicas divinas eles haviam sido chamados para guardar e dirigir, pois a única fonte dessa força na Terra é o próprio homem. No entanto, quanto mais egoísta os homens se tornaram, tanto mais se modificou o fluxo de energia com que carregavam esses aparelhos para continuar a utilizá-los. Certo dia, quando os filhos de Deus já se encontravam a uma distância considerável em seus navios isolados, aconteceu a catástrofe. Um desses feiticeiros lidou de forma não intencional com uma dessas forças que desintegra a matéria. Isto é, transforma-a em outra forma de energia, em seu próprio corpo. Uma vez desencadeado o processo, essa energia já transformada atua como uma força perturbadora e continua atuando até desmaterializar tudo.
essa parte da Terra foi então destruída, até que as novas energias criadas pelo próprio processo detiveram a aniquilação e as forças desintegradoras cessaram de atuar. O trecho da Terra, totalmente desmaterializado, transformou-se em energia de radiação que primeiro subiu até o limite mais elevado da atmosfera. Então, a partir daí, voltou, primeiro modificada na forma de matéria primitiva. Depois de outros processos de transformação, essa enorme massa caiu sobre a terra em forma de água, lodo e chuvas de areia que pareciam intermináveis. No ponto de ruptura, no enorme corpo da terra, as massas de água formaram os oceanos. As partes da terra do outro hemisfério se dividiram em decorrência de inimagináveis abalos e se separaram cada vez mais a fim de restabelecer o equilíbrio do planeta, até tomarem o lugar que ocupam hoje. Em parte, a porção destruída está em nosso país na forma do grande deserto. E há o perigo de que os ventos desloquem os montes de areia para regiões férteis e povoadas. Em seus navios, os filhos de Deus estavam preparados por meio de certos arranjos a equilibrar seus veículos. Assim, eles sobreviveram às catástrofes da natureza e, por fim, chegaram à Terra. Em todas as partes do mundo onde se estabeleceram, surgiu uma nova cultura. Com sua sabedoria, seu conhecimento e amor, eles conquistaram o coração dos nativos, tornaram-se os dominantes. As pessoas os veneravam como deuses ou semideuses. Primeiro, eles construíram abrigos adequados para seus instrumentos secretos, a fim de isolá-los do mundo exterior, resguardando a energia neles acumuladas. Chamamos essas construções de pirâmides em diversos lugares da Terra. Em todos os locais em que os filhos de Deus se fixaram com suas instalações salvas do desastre. Eu ouvi a narrativa dos acontecimentos monstruosos com bastante comoção. Muitas coisas que eu não havia compreendido tornaram-se claras, mas não todas. Ainda permanecia um enigma sobre o qual já pensara bastante. Portanto, ainda perguntei: como os filhos de Deus trouxeram esses enormes blocos de pedra e os colocaram uns por cima dos outros? Minha filha, você se lembra de que eu disse que os filhos de Deus não precisavam trabalhar com a força corpórea porque deixavam atuar as forças da natureza? Ainda possuímos alguns desses instrumentos com que podemos neutralizar a força de gravidade da Terra, ou mesmo fortalecê-la, isto é, dirigi-la à nossa vontade. Dessa forma, temos condições de tornar leve a mais pesada matéria, ou aumentar ainda mais o seu peso. Se uma dessas enormes rochas for destituída de peso, dessa forma, até uma criança poderá empurrá-la com o dedo mínimo ou levantá-la à altura que quiser. Os navios foram carregados com essas enormes pedras tão altas como uma montanha, sem que houvesse sobrecarga, pois as rochas haviam sido irradiadas bastante tempo antes
tornando-se leves. Todas essas enormes construções, aqui e em outras partes do mundo, que a força humana não teria podido erigir, foram realizadas pelos filhos de Deus dessa maneira. No lugar onde os filhos de Deus ancoravam seus barcos, eles criavam uma grande cultura, onde ainda regem as pessoas que amam altruisticamente e se sacrificam vivendo aqui na Terra por algum tempo ainda, a fim de ensinar e incrementar as forças espirituais. No começo, o dominador, o faraó, também era o sumo pontífice. Numa só pessoa, uniam-se o líder espiritual e terreno do povo. Mais tarde, porém, quando o país dominado por ele, se tornou cada vez maior devido à cultura e à riqueza, os filhos de Deus dividiram as tarefas e, desde então, um deles detém o poder mundano, enquanto o mais velho, o chefe da raça, preenche a missão da liderança espiritual. O faraó rege o país. O sumo pontífice cuida dos deveres do templo. Ele é o guardião do conhecimento em todos os âmbitos. Como toda sabedoria provém de uma única fonte, ele faz a iniciação nas ciências, nas artes e também dá a grande iniciação no templo, a arte sem arte do espírito. Agora você sabe porque os seres humanos que descendem desse povo têm uma forma de crânio diferente da dos descendentes dos filhos de Deus, que ainda hoje pertencem à família de reis. Nós, que ainda possuímos esse occipital longo, não precisamos muito de nossa inteligência, pois vivemos imediatamente a verdade por meio da contemplação interior. Nossa tarefa não são muito abauladas. Desculpa, vou repetir, eu li errado. Nossas testas não são muito abauladas, pois os centros cerebrais em que se situa a sede do pensamento só são desenvolvidos na medida necessária para percebermos as impressões exteriores e para vivermos de forma consciente. Em contrapartida, temos na parte posterior da cabeça centros cerebrais perfeitamente desenvolvidos, que são os instrumentos físicos da revelação espiritual. Os centros cerebrais possibilitam que nos tornemos conscientes no âmbito divino, além de proporcionarem certas qualidades e características mais elevadas que nos diferenciam dos mortais comuns. Os homens vivem com sua consciência no tempo e no espaço. Entretanto, nós, embora tenhamos um corpo material, gozamos da perfeita liberdade espiritual, da ausência de tempo e de espaço. Com a força da consciência divina, com a ajuda desses centros cerebrais, podemos nos mover livremente no tempo e no espaço. Isso significa que podemos sintonizar à vontade a nossa consciência no passado e no futuro. Podemos, nesse estado, viver o passado, o futuro ou o presente. Da mesma forma, desimpedida,
podemos nos livrar dos obstáculos do espaço e levar a consciência ao local que desejamos. Nesse estado, não há aqui ou lá, mas apenas onipresença. Pois passado e futuro, aqui e ali, são apenas aspectos diferentes projeções da única verdade, a eterna onipresença de Deus. Em suas veias corre o sangue das duas raças. Você herdou características de nossa raça, mas também as da intermediária por parte de sua mãe. Em você, infelizmente, os órgãos mais elevados começaram a funcionar cedo demais. Não houve tempo para viver as experiências mundanas que lhe permitiriam vencer a parte mundana da sua natureza. Você está insatisfeita porque se sente presa no tempo e no espaço, entre o passado e o futuro, entre o aqui e ali. O espírito começou a despertar em você e passou a desejar a liberdade divina. Pediu a iniciação. Pediu a iniciação 3 vezes e agora a receberá. Também aprenderá a usar de modo consciente todos os órgãos mais elevados que ainda não estão ativados. Além disso, terá a capacidade de estabelecer contato com seres semelhantes a qualquer momento, a fim de poder trocar ideias. É dessa maneira que me comunico com meu irmão Ptahhotep e todos os outros descendentes dos filhos de Deus que ainda vivem na Terra e que podem ser encontrados a qualquer momento. Nossos pensamentos, perfeitamente conscientes, podem ser trocados ainda melhor do que se estivéssemos no âmbito material, conversando com eles por intermédio da laringe, da língua e dos ouvidos. A qualquer hora podemos procurá-los com a consciência. Contudo, também logo percebemos se o outro está ocupado quando está concentrado em outra coisa qualquer. Então, só o perturbamos quando a comunicação que queremos fazer for muito importante. Caso contrário, evitamos o contato. Você, por certo, compreenderá por que apenas seres inteiramente desprendidos podem ter esta faculdade. Se também pessoas egoístas a possuíssem, elas causariam tal caos que todos os órgãos sensíveis se destruiriam. Na maior parte das vezes, à noite, depois de concluirmos nossos deveres, comunicamo-nos pela consciência e nessa unidade lemos mutuamente nossos pensamentos. Por momentos, nos unimos dessa maneira, o que no mundo tridimensional levaria bastante tempo. Depois de termos pensado em nossas tarefas terrenas, transportamo-nos com nossa consciência para o estado dimensional da oniconsciência, a fim de criar, a partir da fonte original divina, nova energia vital. Nesse estado, somos idênticos a todos os seres vivos, com o todo. Nessa unidade divina original, somos um com a própria vida, com o ser eterno, portanto, com o ser de toda a revelação.
também com você, só que os seres que ainda vivem no mundo tridimensional, com sua consciência, ainda não têm conhecimento do fato. No entanto, cada ser humano acorda do sono com nova energia vital, quer saiba, quer não, que essa energia provém da fonte original divina. Portanto, você receberá a iniciação e com ela começará a trilhar um longo caminho e ele terá de ser percorrido ainda aqui na Terra, depois de nós, Ptah-hotep e eu, depois de nós termos deixado o mundo tridimensional e apenas permanecermos em espírito na esfera terrestre. Minhas missões são diferentes das de Ptah-hotep. A sua orientação espiritual e mental está nas mãos dele, mas sempre ficaremos unidos na unidade terrena. Teria sido melhor que você houvesse tido mais paciência, mas você é como é. E assim, o seu destino e seu futuro serão como tem que ser. Não podemos nos intrometer. A força que provém da unidade sempre a acompanhará e a ajudará a passar pelos momentos mais difíceis. Uma vez que você tem a tarefa de se apresentar ao meu lado como a esposa do faraó, não poderá morar no templo como os outros neófitos durante o período da iniciação. Irá para lá todas as manhãs, receberá as aulas e durante o dia praticará com os outros neófitos, mas à noite voltará ao palácio. Nas festividades, apareça na hora marcada para cumprir suas tarefas, ao meu lado. Portanto, pode apresentar-se amanhã cedo a Ptah-hotep. Mas como ainda tinha uma pergunta a fazer, eu fiquei ali parada. Meu pai olhou interrogativamente para mim. Pai, eu disse, você me contou que os filhos de Deus se casaram com mulheres humanas a fim de transmitir as forças espirituais. Mas as mulheres humanas também não escolheram homens mortais para sua união. Por que somente os filhos de Deus geraram filhos com filhas dos homens? Por que as filhas de Deus também não geraram filhos com os filhos dos homens? Meu pai me fitou diretamente. Concentre-se bem na minha resposta. Se compreender a verdade, talvez possamos mudar um pouco a direção do seu destino. Se de um copo de vinho tinto, uma gota cair num copo de vinho branco, o vinho tinto continua sempre tinto. O vinho branco, contudo, já não será branco, mas uma mistura dos dois. Se você então entornar um pouco do vinho branco, também o que for derramado será uma mistura de vinho tinto com branco. Entende, filha? Sim, pai, entendo. Um filho de Deus de raça pura continua puro, mesmo que gere filhos com uma mulher filha de homens. Mas o sangue de uma filha de Deus torna-se misto se ela se casa com um homem mortal. A partir daí, haveria mistura e seus filhos também seriam mestiços. Espero que se lembre da verdade em todos os momentos de sua vida, disse meu pai. Em seguida, levantou-se
e eu me curvei diante dele para que me abençoasse, mantendo a unidade do espírito no coração, saí do aposento. E aqui termina o capítulo 25. Eu fui sublinhando, e peço desculpa que às vezes eu dou uma perdida, né? Mas eu fico pensando enquanto estou lendo para vocês, né? Essa questão aqui, logo que eu li, que ela reivindicou o papel feminino, né? Você vê que o feminismo não é de agora, né? Que as cabeças femininas, né, pensam e tem uma lógica diferente, né? E aí ele tentou explicar essa questão da pureza da mulher e como um homem, filho dos homens, né, estaria, não sei se fluidicamente misturando e ela se tornaria uma mulher que era uma filha de Deus e estaria sendo modificada, né, por causa daquela presença, influência, né? Enquanto os homens, filhos dos deuses, seriam, eu entendi, né, o vinho tinto. Vou ler novamente depois que eu acabar aqui, para tentar entender bastante. Eu vou escutar a minha própria voz para ver se eu entendo melhor e me vem uma intuição. Enfim. O próximo vídeo será o 26, depois o 26A, né? O título é Anos Preparatórios. Então é isso. Ficamos aqui. Eu agradeço por vocês estarem escutando histórias, né? E espero que vocês se sintam bem com isso, né? Enquanto lavam a louça, enquanto veste o filho, enquanto varre a casa, né? Ou tá no ônibus, ou dirigindo e bota o fone, ou então bota no carro para escutar. Enfim, é bom escutar, né? Outra voz e conversar com ela. Eu fico muito feliz por vocês conversarem comigo. Agradeço, minha gratidão sincera. Fiquem bem, cuidem-se. Namastê.